Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aí esta aula de filosofia. Eu vou estar conversando com vocês hoje sobre um tema que é muito caro, muito importante para a história da filosofia, que é o tema da ética, pessoal. O tema da ética e da moral. Porque esse tema diz respeito, na verdade, à nossa condição de agir, né? O nosso julgamento com relação à moral que está vigente, com relação às práticas que estão vigentes, às leis que estão vigentes, que nos dizem como nós vamos agir diante disso, tá certo? Vou colocar para vocês, como já tinha falado, o livro que nós usamos, certo? E também vou estar disponibilizando então esse livro na versão em PDF nos grupos de WhatsApp nos quais eu estou participando, para que vocês possam fazer a leitura do tema. Na verdade, possa até se aprofundar mais, uma vez que tendo o livro disponível, vocês podem se aprofundar mais no tema, tendo em vista que esse é o tema do capítulo 18 do nosso livro, e então é muito abrangente. São muitas coisas que, obviamente, não dá para nós fazermos numa aula de 10, 15 minutos, tá certo? Aqui nós fazemos só um resumo para que possamos ter o subsídio para fazer as nossas atividades no modo de estudo remoto que estamos fazendo. Eu fico com o livro aqui porque qualquer coisa, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de visualizar aqui na tela, eu posso fazer então essa consulta diretamente no livro, tá certo? Mas estarei disponibilizando para vocês este material. Então eu vou colocar logo aí na tela, sem mais demora, para que a gente possa já ir discutindo essa questão. Tá aqui a questão da ética e a questão da moral, como você pode ver aí, né? Ética e moral, o problema da ação e dos valores. Problema no sentido de que é colocado para discussão. Neste capítulo, vocês vão poder ver, por exemplo, a discussão com relação ao que é ético, o que é moral. Como que nasce ou como que nasceu as questões morais ou a questão moral. Como que a ética se posiciona diante disso. O que é ética, o que é moral. São as mesmas coisas? Tanto moral como ética. Quer dizer a mesma coisa? Quer dizer, tem o mesmo significado? Então tudo isso nós podemos observar neste capítulo 18. Importante já destacar aqui como está na visão de Aristóteles colocada aqui, tá certo? Como está aqui na visão de Aristóteles. Eu quero ler para vocês, inclusive, que diz o seguinte: a característica específica do homem, em comparação com os outros animais, é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, e de outras qualidades morais. Isso é a escrita de Aristóteles no livro A Política. Veja bem, o animal, ele não pensa se agiu bem ou se agiu mal quando atacou, por exemplo, um outro animal ou quando atacou um ser humano. Ele faz aquilo por instinto, né? Para se defender, ou para proteger-se de alguma coisa, ou para proteger alguma coisa, proteger a sua cria, enfim. O homem não. O homem, em sua ação, mesmo que ela seja uma ação agressiva, ele vai pensar se aquilo que ele fez foi correto ou está sendo correto, né? Se a maneira como ele falou, se a maneira como ele agiu, até se a maneira como ele pensou. Às vezes ele nem agiu ainda, mas só a maneira como ele está pensando, como ele está interiorizando aquele processo, aquele sentimento, aquela situação, já lhe vem juntamente com aquilo um julgamento. É correto isso que eu estou pensando acerca de determinada pessoa? É correto isso? Eu estou agindo bem assim? Então, como é que surge tudo isso? Um pouco mais adiante aqui, você vai encontrar justamente que nós temos coisas que são estabelecidas em nossa sociedade que são chamadas de valores, ou seja, os nossos códigos morais, certo? Aquilo que nos caracteriza de fato como um ser moral que nós somos, ou seja, existem coisas que são caras em nossa sociedade. Agora,
esses códigos morais que são estabelecidos, eles podem ser alterados de acordo com o tempo, de acordo com a situação e de acordo com determinadas circunstâncias. Por exemplo, um código moral que nós temos, uma vez que nós somos herdeiros da tradição judaica cristã e de uma forma ou de outra a religião sempre acabou e acaba influenciando nos nossos comportamentos morais, seja a pessoa religiosa ou não, porque por mais que se diga que se é ateu, por exemplo, ou que não tem nenhuma religião, alguma coisa da religião acaba influenciando na vida e nas decisões da pessoa. Por exemplo, com relação à questão da virgindade, né? A questão da virgindade de uma moça. Há não muito tempo, sei lá, 20 anos, 30 anos, era uma questão muito, ainda um tabu, né? Quer dizer, uma moça que tinha relações sexuais antes do casamento, em sociedades mais antigas, era inclusive, poderia ser morta, né? E em sociedades recentes, não existia, aqui no Brasil, por exemplo, essa questão de chegar a se assassinar ou se matar uma pessoa por conta disso, mas em termos sociais ela seria uma pessoa muito rejeitada e vista com muito maus olhos, né? E tratada como uma prostituta, de certa forma, né? E para evitar justamente essas taxações, o que acontecia? Os familiares da moça, muitas vezes, obrigava as pessoas, os homens, que o linguajar que se usava, e até hoje ainda você encontra resquícios disso no interior, era que mexeu com a fulana de tal, ou que boliu com fulana de tal, a família obrigava que o sujeito fosse lá e casasse mesmo, certo? Por quê? Porque era uma desonra para a família ter uma filha desvirginada, vamos dizer assim, dentro de casa por um sujeito qualquer que fosse. Então, esse é um código moral. Mas com o passar do tempo, a gente está vendo com essa revolução, né, com essa abertura que na verdade é sexual, né, ou na sexualidade, que na verdade começou dos anos 70, dos anos 60 para cá, principalmente com a Revolução Cultural de 1968, né? Então, com esse pensamento, essa abertura com relação à questão da sexualidade vem sendo modificada. E veja que os valores morais, os códigos morais que nós estabelecemos, ou que uma sociedade estabelece, ele, com o passar do tempo, vão sendo alterados. Mas não sem uma reflexão nesse sentido que nós já colocamos desde o começo. O que está sendo feito? É correto ou não? Aí na sequência do texto você tem que ele faz a distinção entre moral e ética. Né? Ele faz a diferenciação entre moral e ética, apesar que, como ele coloca aí, muitos consideram a mesma coisa. E ele vai mostrar que não. Pelo menos etimologicamente, nós temos aqui que a palavra moral vem do latim mos ou mor, né? Onde se forma a palavra, na verdade, morales ou mores, que significa costume, e refere-se a um conjunto de normas que o comportamento humano tem diante de determinados valores, né, próprios ou de comunidade ou de cultura, como é esse caso que eu acabei de falar. Já um pouco mais adiante, você vai ter aqui nessa parte, depois que ele faz alguns questionamentos aqui, que você pode fazer essa consulta em casa, ele vai falar com relação à questão da ética. E o que é a ética? A palavra ética, por sua vez, vem do grego éticos, né? Que é modo de ser, comportamento. Portanto, etimologicamente, os dois termos querem dizer quase a mesma coisa. No entanto, ética designa mais especificamente a disciplina filosófica que investiga o que é moral, como ela se fundamenta e se aplica. Ou seja, a ética ou a filosofia moral estuda os diversos sistemas morais elaborados pelos seres humanos, buscando compreender a fundamentação das normas e interdições ou proibições próprias a cada um e explicitar seus pressupostos, isso é, as concepções sobre o ser humano
e a existência humana que o sustenta. Então, nessa perspectiva, basicamente, a ética é, na verdade, uma disciplina que estuda, vamos dizer assim, o comportamento moral, que estuda as raízes da ação humana dentro de determinada sociedade e por que determinados sujeitos agem daquela maneira que agem, tá certo? Dentro desse estudo, nós vamos avançar aqui por conta do tempo, né? Nós vamos tendo então algumas disciplinas, alguns modos, algumas formas em que esses termos, ética e moral, vão aparecendo dentro do estudo da filosofia. Um pouco mais adiante, como vocês podem ver aí, nós vamos ver então dois conceitos que são estudados nesta disciplina, que é na verdade a questão da ética, né? Nós vamos vendo aqui, ó, a questão da moral e do direito. A questão da moral e direito, tá certo? Nessa passagem aqui da moral e do direito, ele vai mostrar alguns aspectos comuns que estão presentes tanto na moral como no direito. Primeiro apresenta a questão dos imperativos, né? Os imperativos são aquilo que são as coisas que são ditas e que, além de ser ditas, devem ser seguidas por todos. É um imperativo, certo? Como está aqui colocado, as normas que devem ser seguidas por todos, tanto na moral como no direito, existem normas que são postas e que devem e pretendem ser seguidas por todos. Depois, ele busca propor, né, meios de normas de convivência melhor entre os indivíduos, ou seja, mesmo a questão moral e a questão do direito procuram estabelecer normas em que os indivíduos vivam melhor, embora que nem sempre está certo. Existem normas morais, existem leis que em alguns casos se mostram, na verdade, conflitantes com esse desejo de fazer com que a vida se torne melhor, certo? E por isso mesmo existem as transformações. Existem momentos em que são questionados e aí há uma transformação no sentido de melhoramento, né? Daquelas normas e daqueles direitos que são colocados. Mas estão aí, com essas semelhanças. No entanto, sim, aí tem a questão também do caráter histórico, né? Nessa relação. No entanto, existem diferenças, né? Existem diferenças. E essas diferenças elas se colocam por conta da punição. Por exemplo, normalmente você não é punido pelo Estado, por exemplo, não é punido pelo Estado nem pela sociedade por conta de uma coisa errada que você fez segundo a moral, segundo os costumes e as tradições da sua comunidade. Você pode ser rejeitado pela comunidade. Alguém da tua família, um pai, uma mãe, um irmão, pode querer ter alguma ação nesse sentido. Mas você não vamos dizer assim, coagido pelo Estado porque quebrou uma tradição moral. Não, de forma nenhuma. Certo? Por outro lado, em relação ao direito, no momento em que você transgride o direito, né, aí o Estado ele entra em ação, porque ele trabalha com uma legislação, que são as leis, e a partir do momento que qualquer cidadão transgride essa lei, ele entra com a questão da punição. O Estado ele tem então a legitimação da sua força e do seu poder para fazer impor, vamos dizer assim, as suas normas, para fazer impor os seus imperativos. E o sujeito que se opõe a isso, ele acaba por ter um enfrentamento ou um confrontamento com o Estado e, portanto, acaba por ser obrigado, vamos dizer assim, a fazer mesmo aquilo que ele não quer fazer. E o que isso não acontece quando você está transgredindo uma norma moral. E aí você tem os pontos, né, importantes que eles vão colocando aqui entre uma coisa e outra. Se por um lado aqui, como está posto nesses dois pontos aqui, se por um lado nós temos aqui que a moral não se traduz em um código formal, enquanto o direito sim. Também temos que o direito mantém uma relação estreita com o Estado.
enquanto a moral não apresenta necessariamente essa vinculação. Por exemplo, como é que nós poderíamos definir isso aí? Como é que nós poderíamos exemplificar isso aí? Existe no Brasil e em muitos países que são de tradição de raiz cristã, a questão com relação à família, né? A questão com relação à família é uma questão moral, mas que está a todo instante em discussões políticas e em discussões jurídicas, inclusive com decisões já sendo tomadas no STF, aqui no nosso Brasil, e ainda muitas outras questões que estão lá para serem discutidas nesse sentido. E nesse sentido é uma questão moral que ainda tem uma relação direta com o Estado. Mas existem outras que não, né? Como é o caso dessa que eu citei no início da nossa fala aqui, nesse nosso estudo, com relação à virgindade, por exemplo. Não se discute mais isso no STF, por exemplo, né? Então, tem essas diferenças, essas características particulares. Já em relação ao direito, não. Em relação ao direito, tudo que diz respeito ao direito diz respeito ao Estado. E tudo que diz respeito ao Estado, ele tem poder coercitivo para fazer o sujeito, quem quer que seja, obedecer. Tá certo? Já estamos aqui com 16 minutos. Eu vou parar um pouco aqui e vou gravar uma outra aula para nós continuarmos esse tema. Vamos fazer 2 aulas com esse tema, tá bom? E aí nós continuamos semana que vem com outro tema, para além desse nosso que nós estamos fazendo com relação à questão da ética e da moral. A gente está caminhando para o final do ano, vamos fazer ainda mais algumas semanas apenas de aula, tem que aproveitar bastante o tempo para dar o máximo de conteúdo possível para vocês, para que vocês não sejam tão prejudicados assim dentro desse ano que nós tivemos um ano muito difícil, um ano muito atípico, tá bom? Então vou deixar para vocês aqui essa aula, vou deixar uma atividade, vou disponibilizar o material, como falei, nas classes, nos grupos de WhatsApp, tá bom? Um abraço a todos.